Ninguém vai dormir a essa hora, né? Eu gostaria mais que fosse em PPT, porque através do PowerPoint nós temos muito mais interatividade entre os slides que entram. Bom, meu nome é Eduardo, eu vou falar num português de Portugal para vocês. Se alguma coisa não entenderem por algum facto de dicção, podem perguntar, levantar a mão, tá? Então, em primeiro lugar, obrigado, Milton, obrigado por estar aqui convosco hoje. Será sempre um prazer, havendo disponibilidade. Eu estou aqui hoje pela ISA e pela Isaval, por quê? Porque o compliance da Isaval, como vocês já verificaram anteriormente, é uma empresa do terceiro setor. Empresa do terceiro setor sem fins lucrativos. Ainda assim, foi implementado um processo de integridade. E integridade, o que é que leva? Leva a reputação. Então nós vamos brincar aqui um pouco, não é uma palestra, é apenas um passar de conhecimento aqui de nós para vocês. Eu sou professor de compliance em algumas universidades, na Mackenzie no Rio, sou na Universidade Metodista de São Paulo, Paulo Guaratinguetá, Universidade do Brasil aqui em São Paulo, cursos in company, eu faço auditoria e consultoria há mais de 20 anos, então vamos dividindo aqui um pouquinho de experiências convosco no vosso tema de metrologia, tá bom? Vamos lá. Compliance 4.0. Eu fico muito feliz que anteriormente colegas já falaram de compliance. E sempre em alguma apresentação tinha lá no canto inferior esquerdo, direito, uma imagem de compliance. É isso. Compliance é necessário para todos nós. O que significa compliance? Agir em conformidade. Simples. Verbo to comply e estar em conformidade. Vocês técnicos necessitam de estar em conformidade, nós auditores, consultores necessitamos de estar em conformidade e as empresas também. Bom, nós estamos a falar de indústria 4.0, seria óbvio existir um compliance 4.0, né? Então é exatamente isso que nós vamos aqui conversar, sem animação, mas vai dar para brincar assim também. Portanto, 4.0 é o que nós trazemos aqui hoje e à nossa volta orbita todas estas empresas, todos estes canais de indústria farmacêutica, porque na verdade todos eles se necessitam de adequar. Alguns já estão, obviamente. Sempre ou quase sempre nos meus cursos, nas minhas palestras, nas minhas capacitações, eu utilizo muito este pensamento aqui. Porquê? Porque somos nós pessoas que transformamos o mundo. Não adianta, somos nós. Muitos têm acesso à educação, não vão nunca transformar o mundo. Muitos vão ter acesso à educação, mas vão se perder na ética e na integridade. E na verdade aquilo que o compliance fala é ética, conduta e integridade. Muito bem. O que é o compliance 4.0? O que é uma revolução 4.0? Dá para ler aí de trás? Dá? Que bom. Bom, Compliance 4.0 e Revolução 4.0 são diferentes, mas têm a mesma coisa, tecnologia. O Compliance 4.0 é aplicado diretamente à indústria 4.0 e uma indústria 4.0 que resolveu ter esta revolução 4.0 é tecnológico. A empresa ou a indústria vai dispensar funcionários? Não, vai capacitar, não dispensa ninguém, mas não precisa mais daquele funcionário que antigamente empurrava aquele carrinho. Não existe mais isso. A pessoa necessita de ser capacitada para fazer funções tecnologicamente mais avançadas. Então não é uma indústria de desemprego. Uma revolução 4.0 não vai mandar ninguém para o desemprego. Vai ajudar a capacitar mais, a dar mais conhecimentos, porque a produção precisa de ser mais tecnológica. Sendo mais tecnológica, ela não tem desperdício. Ela é mais competitiva. Bom, vamos entender então um pouquinho como é que o compliance age com a indústria 4.0 e que, obviamente, falamos de tecnologia. Bom, como se aplica o compliance? Vamos passar por uma parte bem prática, teoria depois. Se alguém necessitar, eu posso indicar livros, bibliografias. Mas de uma forma prática, todas as empresas têm vários departamentos. RH, departamento de contratação, que contrata fornecedores, a área de expansão da empresa que faz parcerias. Bom, todos os departamentos, eles precisam de estar em conformidade hoje. Se não estiverem em conformidade, nós dizemos que eles estão em non-compliance. E non-compliance hoje
pela Lei 12.846, que foi a lei que criou o compliance. Eu chamo de lei do compliance, outros colegas na área jurídica falam que é a lei anticorrupção. Eu digo, não, é a lei do compliance, porque foi a partir daqui que no Brasil foi implementado, ou se começou a falar só de compliance. E todos os departamentos das empresas necessitam de estar em conformidade, necessitam de ter integridade. E isso são etapas. Eu tenho que cumprir certas e determinadas etapas para eu poder estar em conformidade e em compliance. Apenas um exemplo aqui. No RH, gestão de pessoas, claro que sim. Fornecedores que eu faço na contratação, também. Parceiros, quando eu quero expandir a minha atividade para uma área, para um perímetro não regional, mas sim internacional, ou apenas nacional dentro do Brasil. Então eu quero contratar parceiros, eu quero chamar alguém que expanda a minha empresa. Eu preciso fazer uma análise de decisão. Então reparem que todos estes pontos de gestão de pessoas, contratação, análise de decisão, eles são alvo quando nós auditamos e fazemos uma consultoria consecutiva mensal numa empresa, passam por uma área de compliance. Por quê? O que é compliance numa palavra só? Mitigação de risco. Eu vou eliminar risco a toda a minha cadeia operacional, produtiva, e quando eu elimino o risco, eu estou em compliance e eu não tenho problemas. O contrário de não estar em compliance, nós já vamos analisar aqui à frente, que são todas as empresas que nós escutamos no dia a dia. Bom, eu estou aqui, bem no centro, e eu digo que dentro da minha empresa, qualquer empresa tem uma governança corporativa. E reparem só o que é que eu tenho aqui à minha volta. Fornecedores nós já falamos, temos clientes, temos concorrentes, temos funcionários, meio ambiente, operacionalidade. Reparem que é muito complexo hoje uma empresa. Não é apenas eu compro e vendo algum produto. Não, isso é um dealer. Uma empresa tem muito mais do que isso. Tem funcionários, tem força pensadora. Então, é muito difícil que nós não olhemos para toda esta cadeia produtiva sem compliance. Por quê? Basta um para colocar uma reputação menos boa dentro de uma empresa. E como é que nós fazemos isso? Ou por que é que isso acontece? Bom, isso acontece se eu não dominar esta palavra, risco. Então, compliance, traduzindo, é mitigar risco dentro da vossa organização. Eu tenho compliance, eu mitigo o risco. Por que eu mitigo o risco? Ou como é que eu faço isso? Vai pensar? Vai. Eu faço um parênteses no compliance e vou agora vir para a metrologia. Reparem só que a mesma imagem que eu utilizei inicialmente, eu coloquei aqui a importância da metrologia. Reparem qual é a importância que ela tem em todas as áreas que orbitam à nossa volta. Transporte, saúde, tecnologia, agricultura, meio ambiente, energia. Então, na verdade, a importância que a metrologia tem é a mesma importância e abrangência de um compliance. Escutei anteriormente todas as magníficas palestras de outros colegas anteriores, que eu achei super enriquecedoras de conhecimento, eu próprio aprendi convosco. Todos eles falavam exatamente de quê? De sequências e eliminação de risco. Se eu não tiver, eu tenho prejuízo, se eu tiver, eu tenho benefício. Mas para eu ter, eu tenho uma cadeia de procedimentos. Se eu não seguir essa cadeia de procedimentos, eu vou ter prejuízo. Prejuízo na minha operação, que se vai traduzir em prejuízo material e financeiro. O compliance é exatamente a mesma coisa. Mas, Eduardo, como é que nós temos um prejuízo se não eliminarmos risco? Bom, é fácil. Querem ver como é que é? Voltando à lei, que é 12.846, em primeiro lugar, a lei diz o seguinte: de forma clara, objetiva, independentemente de dolo ou culpa, todas as diretorias, presidências, acionistas, gerentes, todos aqueles que estiverem relacionados a uma operação sem compliance, olhem aqui bem, sem compliance, a responsabilidade é individual dos seus dirigentes e administradores. Eles são considerados parte do problema. Parte do problema significa prisão, tá? Parte do problema significa prisão, busca e apreensão, bloqueio de imóveis e a junção a atos ilícitos que a companhia tenha realizado. Olhem aonde vai hoje uma empresa não ter compliance. Está dentro de uma lei, não tem nada que se faça, é essa a lei mesmo.
Se vocês repararem, ou alguns de vocês já sabem, esta lei deu início à Lava Jato, em 2015. 14 de março de 2015 iniciou-se a primeira operação da Lava Jato. Hoje são mais de 50 operações, todas com base nessa lei. A empresa cometeu alguma coisa de ilicitude, não tem uma forma de mitigar seu risco, porque eu posso ter uma eliminação de risco dentro da empresa. E ainda assim pode acontecer alguma coisa, mas é diferente. Eu tenho um acontecimento pontual, foi ali naquela esquina, pontualmente. Não é num conjunto da empresa. Um conjunto da empresa, eu consigo mitigar o risco se eu tiver um programa de compliance. Muito bem, além de eu ter sanções que responsabilizam gerentes, diretores, donos, acionistas, eu tenho muito mais casos graves. Agora reparem aqui apenas alguns recortes de jornais. Eu tenho aqui recorte de 2018, recorte de 2018, 2018, foi só para trazer alguma coisa mais recente. O que é que aconteceu nesta nova leva de compliance no Brasil? Empresas intensificam buscas por compliance. Por quê? Porque ninguém se quer envolver em casos de corrupção. Ninguém. Ou se eu tenho alguma coisa no passado que não é tão boa, eu vou tentar corrigir. Sempre é tempo de corrigir. Agora, uma coisa que é interessante para vocês, para a vossa área. Olha aqui. Muitas das empresas que aqui estão, ou muitos de vocês que trabalham em empresas, gostariam, ou certamente já fornecem para a Petrobras, né? Bom, a Petrobras ela é uma empresa considerada estatal mista e por isso ela está dentro de uma lei, Lei 13.303/16. Essa lei de 2016 demorou 2 anos para ser efetivada, ou seja, as empresas tiveram 2 anos para se adequar. Passou a ter validade em 2018. Hoje, empresas que não tenham um programa de compliance e integridade não podem mais fornecer para elas. Aqui, Petrobras exige a adoção de um programa de integridade para a celebração de contratos, patrocínios e convênios. Por exemplo, a Petrobras não patrocina mais a Isaval ou outra empresa ou outra organização do terceiro setor sem fins lucrativos que não tenha compliance. É tão simples quanto isso. Por quê? Porque mesmo sendo empresas patrocinadas, elas precisam ter integridade. Elas necessitam de apresentar um plano em que alguém de fora, com total independência e imparcialidade, vai conseguir implementar todos os procedimentos. E isso é importante dizer que é de fora. Porque se eu estiver dentro de uma companhia como a Petrobras, que já tinha compliance à era que deu aqueles escândalos a partir de 2015, lógico que eles tinham compliance. Mas ele era feito por quem? Por pessoas dentro da empresa. Qual a imparcialidade que essas pessoas tinham? Nenhuma. Óbvio. Como eu vou denunciar meu chefe? Não vou, né? Porque vou parar lá em Rondônia. Então ninguém faria isso. E acabou por não ser o chamado compliance efetivo. Bom, regras de compliance aplicam-se também na contratação de parceiros e fornecedores. Então reparem, isto é apenas nesta lei, 13.303. Eu que atuo diariamente na área do compliance, tanto na consultoria como na auditoria, vocês imaginam a seguinte história, que é uma historinha, mas é verdadeira. Eu não posso identificar nomes, mas imaginem vocês que trabalham numa empresa e que no mês passado ficaram em segundo lugar ou em terceiro lugar numa contratação. Há-se uma licitação na Petrobras, assim como é a Petrobras, tem outras empresas estatais mistas, Eletronuclear, Eletropaulo, Eletroisso, daquilo, enfim, tem tantas empresas que elas são estatais mistas, e a vossa companhia, a vossa empresa ficou em segundo, terceiro, quarto lugar. Bom, no nosso escritório, que não é dentro da Isaval, que ela é uma organização sem fins lucrativos, mas onde eu desenvolvo o meu trabalho remunerado, porque na ISA, voluntariado é o que todos nós somos, quase toda a semana nos contrata, nos liga uma empresa a dizer, ganhou o primeiro lugar em empresa de X. Nós queremos fazer um due diligence em cima dessa empresa para verificar se a empresa está ou não habilitada à Lei 13.303. Eu desde novembro, dezembro do ano passado, que devem ser mais de 30 due diligence. A gente já vai ver o que é rapidinho. Uma due diligence. Due diligence é uma diligência prévia que, na verdade, é uma investigação de ampla esfera sobre uma empresa. De mais de 30 due diligence do ano passado para cá, finalzinho do ano, todas as empresas reverteram o seu lugar na contratação. Todas. Então, hoje é um meio utilizado na área jurídica, nos escritórios de advogados, dizem, não, vem para cá a empresa, vamos fazer um due diligence sobre quem ganhou, para impugnar. Então, na verdade, utilizando a Lei 12.846, eu vou impugnar
o vencedor. Por quê? Porque eu tenho quase certeza que esse vencedor não tem um programa de integridade. Isso tem essa lei obrigatória para a contratação entre o setor público e o setor privado. Se eu quero fornecer prefeitura, se eu quero fornecer um governo, portanto, essa ligação entre o setor privado e a administração pública obriga, não é mais facultativa, a ter compliance. Vou passar aqui para as partes mais agradáveis. E mais agradável é o seguinte: o que é isso de due diligence? Como é que eu mitigo riscos na minha empresa? Bom, eu posso trazer aqui hoje este caso, porque é um caso público já. Eu participei dele desde o início, há 2 anos atrás, e hoje a história nós já sabemos como é que ela terminou. Este caso não tem nada a ver com política, apenas é um caso de grande repercussão nacional e que de facto levou à prisão de um presidente, de um ex-presidente. Reparem só como é que a história começou. Esta empresa, Rodrimar, que é uma empresa do conhecimento público, não tinha compliance. Ela administra portos, não tinha compliance. A ligação dela com o poder público é demasiado evidente, que ela participa de PPPs, né? Parceria público-privada, e fica a administrar, enfim, várias áreas que são da União por dezenas de anos. Bom, por ela não ter um programa de compliance e integridade, ela teve tempo para se adequar ao primeiro escândalo que aconteceu a nível de reputação. Ela não tinha nenhuma fase de mitigação de risco. O que é que deu? Polícia Federal. Ok. Então, reparem só, a Polícia Federal entra a investigar uma empresa. Um sócio vai preso, não sei nem quem é o senhor, vai preso, o outro vai preso. Reparem, a reputação desta empresa, essa empresa, como vocês sabem, entrou em recuperação judicial. Mas antes de entrar em recuperação judicial, era a empresa mais importante a atuar nos portos. Então, reparem, a falta de compliance leva que alguma ou algumas atuações da empresa próprias sejam consideradas ilicitude, quando elas poderiam ser consideradas um problemazinho ali no fundo da empresa, vamos resolver, mas não. Como é que nós resolveríamos se atuássemos nesta empresa? Bom, infelizmente não tem o PPT, mas em primeiro lugar iria aparecer aqui este retângulo aqui atrás. Este retângulo significa que é através de sistemas que fazem a análise de due diligence. Eu vou colocar aqui um CPF, um CNPJ de uma empresa. Eu quero fazer um due diligence e eu quero mitigar um risco, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar um sistema de tecnologia. Lembram-se, nós estamos a falar de tecnologia desde o primeiro slide, que é a indústria 4.0, o compliance 4.0 na indústria 4.0, na revolução 4.0. Então, tudo isso que é tecnológico, automaticamente eu tinha este mapa. Eu trago aqui um mapa verdadeiro, vocês não vão conseguir ler propositadamente, que não há necessidade de expor aqui nomes nem ninguém, mas eu vou-vos falar que este mapa, há 10 anos atrás, e eu já sou formado há 21 anos, tá? Então já são algumas 2 décadas, há 10 anos atrás eu demoraria 1 mês para chegar aqui a esta conclusão, tá? 1 mês na auditoria. Hoje eu demoro 30 segundos. Não perdi meu emprego, apenas me atualizei. 30 segundos quando eu tenho essa informação. Quando eu tenho esta informação, eu vou-vos explicar aqui um pouquinho que este senhor é o presidente da Rodrimar e eu queria verificar quais eram os riscos que ele traria para a empresa. Eu estou aqui para mitigar risco. Isso faz parte de um programa de compliance e integridade. Automaticamente, esta pessoa aqui com uma bolinha laranja se ramifica em várias bolinhas a negrito. Todas estas bolinhas a negrito significam pessoas jurídicas. E eu olho para estas pessoas jurídicas e iria verificar qual é a incompatibilidade que elas têm com a Rodrimar, que é uma empresa de portos. O que é uma incompatibilidade? Gente, eu não posso ser dono da empresa, comprar, escolher e pagar ao mesmo tempo. Eu não posso decidir de um lado e decidir do outro. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Os diretores da Petrobras, eles não podem comprar no mercado produtos, sendo que as empresas seriam deles. Ou eles fornecem para a Petrobras, ou eles compram a partir da Petrobras para o mercado. Né? É um fácil entendimento. Senão dá-se o chamado conflito de interesse. Quando nós fazemos uma análise destas, de due diligence, mensalmente, de forma aleatória, eu consigo mitigar os meus riscos. Por quê? Reparem que eu daqui vou passar para aqui. É uma pena não dar o gráfico de trás, mas a cada gráfico eu demoro 30 segundos. Não sou eu que demoro, é um sistema tecnológico. A cada 30 segundos eu tenho mais informação.
E vou-vos dizer que a cada 30 segundos, nesta informação, o nosso relatório mensal para a Rodrimar dizia assim, ó, calma aí, vocês estão cheios de irregularidades para corrigir. Nada do outro mundo, mas necessitam de se adequar a uma lei, 12.846, e com isso emitir relatórios mensais de adequação. Não é apenas para aquela empresa que nós vimos, isto serve para todas as empresas. Se nós tivéssemos sido contratados pela empresa numa auditoria inicial, eu tenho certeza que ao fim de 30 dias os relatórios diriam que eles necessitavam se adequar. Como nós fomos contratados pela parte acusadora, veio a dar todo o processo que vocês sabem. A Rodrimar envolveu mais de 70 empresas até hoje e o nível máximo do envolvimento da Rodrimar levou um ex-presidente à prisão há alguns dias. Isso quer dizer, além de vários diretores. Eu poderia ter trazido aqui um caso de Brumadinho, que normalmente eu levo para os cursos de compliance ambiental. A mesma história. A Val tinha compliance sim. Por que é que não utilizaram todos os procedimentos que foram por alguns colegas feitos? Bom, deu no desastre que deu na tragédia que deu, vários diretores foram presos. Agora, aquilo que não falaram nos noticiários é o seguinte, todos aqueles diretores têm os bens bloqueados, eles foram presos, soltos, voltam para a prisão. Profissionais como nós não podem estar sujeitos a isso. O que significa que as empresas onde nós trabalhamos têm que se adequar às leis. Lei 12.846, não esqueçam, é a lei do compliance. Não tem como ser diferente. Empresas com maior reputação são aquelas empresas que têm maior integridade, senão não os contratam. Agora reparem o que é um compliance. Um compliance obriga a que eu primeiro entro dentro de uma empresa para fazer o quê? Uma auditoria de procedimentos. Eu não quero ver a parte contábil. Auditoria de procedimentos. Será que os procedimentos estão corretos? Se não estão, nós vamos adequá-los. Depois dos procedimentos, sai um relatório para que seja feito um código de ética, conduta e integridade. Aqui é a minha Bíblia dentro da empresa. Eu tenho certeza que o código de ética, conduta e integridade para uma indústria farmacêutica não é igual para uma indústria de metrologia.